Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Quero com alegria apresentar o presbítero Márcio. É cá, meu querido, por favor, chegue mais cá. Amém? Ele ali de Bom Jesus. Com ele veio um companheiro, Raimundo, fique de pé. Raimundo Silva, amém? A igreja quer dar as boas-vindas. Vamos dizer: Deus abençoe vocês. Pronto, Deus te use essa noite. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que chegamos aqui, irmãos, para juntos adorarmos e engrandecermos ao nosso Deus. Estamos aqui, meus irmãos, a convite do nosso querido amigo, pastor Francisco Pinheiro. É sempre uma satisfação atender este servo do Senhor. Temos uma estima muito forte por ele e por essa igreja maravilhosa que sempre tem nos acolhido muito bem, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão e amigo Raimundo Silva. Tem sido uma bênção, um companheiro de jornadas na minha vida, e é uma alegria estar cultuando a Deus aqui com este servo do Senhor. Querida igreja, hoje nós estudaremos sobre a grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, em uma sequência, irmãos, de fatos bíblicos, a igreja será arrebatada. E já pergunto eu, quem deseja que estará no arrebatamento da igreja? Quem será arrebatado, melhor dizendo? Quando Jesus arrebatar a sua noiva, iremos ao tribunal de Cristo, irmãos, receber os galardões, onde nossas obras serão julgadas e comparadas. Se as nossas obras são semelhantes a ouro, prata ou pedras preciosas, receberemos galardão. Se não for comparadas como palha, feno e madeira, não seremos galardoados. Mas Paulo é muito claro que diz: esse tal será salvo pelo fogo. Então, o julgamento do tribunal das obras não é condenatório, mas para entrega de galardões. Depois, a igreja entrará na sala do banquete, nas bodas do Cordeiro, que durarão 7 anos, período esse onde haverá aqui a grande tribulação, onde 3 anos e meio será a falsa paz, e 3 anos e meio será o período mais tenebroso e negro da história. Após a grande tribulação, irmão Márcio, aí o Senhor virá em glória. É aí que muitos pós-tribulacionistas se confundem, porque para a igreja, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, onde estaremos sempre com o Senhor. E aí Paulo diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu já quero que você seja uma voz profética, que diga para o seu irmão: nós seremos arrebatados, nós seremos arrebatados. A grande tribulação não é para esta igreja, porque essa igreja tem um destino para Nova Jerusalém. Então o Senhor virá em glória após os 7 anos da grande tribulação e das bodas do Cordeiro com os seus santos. E aí, amados, ele destruirá o anticristo, e a Bíblia diz que ele e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. E então o Senhor ele virá em glória para implementar o seu reino milenial. Antes haverá o julgamento das nações, e aí entramos no milênio, 1000 anos de paz, onde Satanás é preso por 1000 anos. Após os 1000 anos, irmãos, haverá a última revolta de Satanás, onde ele sairá a enganar as nações. E aí, após essa revolta, o Senhor irá, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia fala que haverá o juízo final, como diz Apocalipse 20. O diabo e seus anjos é lançado no lago de fogo. Os ímpios são
e a igreja e a noiva estará em Apocalipse 21 e 22 para sempre com o Senhor na eternidade de glória. Então será mais ou menos essa sequência, amados e queridos irmãos. Mas vamos lá para a grande tribulação. Eu gostaria que alguém, por gentileza, lesse Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Observe aí. Quem encontrou, por gentileza. Mateus 24, 21. Certo. Porque haverá então grande aflição, Olha como aí. nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Está vendo, irmãos? Haverá uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio, e nunca haverá jamais. Pastor, repita por favor esse versículo. Preste atenção, igreja. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Olha aí, ó. A expressão nunca houve e nunca haverá jamais. Na terra, irmãos, serão os piores dias da história. E o que é que nos leva a crer que a igreja não passará por esse período, irmãos? Vamos conferir 2 Pedro 2, dos versículos 5 ao 9. Observe o que diz a Bíblia. 2 Pedro, meu pastor, capítulo 2, dos versículos 5 ao 9. Diz assim, 2 Pedro 2, 5 ao 9. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza e pondo-a para exemplo aos que vivessem piamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar aí, da irmão, tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Preste bem atenção. Observe. Deus, ele sabe livrar os justos. Aqui está falando de juízo. Eu louvo a Deus pela vida deste servo do Senhor que está trazendo conscientização à igreja, porque muitos pregadores nossos, pastor Pinheiro, da IADERN, emigraram para o pós-tribulacionismo, por não terem firmeza. É um tema que o senhor pode observar que não é pregado, e por não ter base bíblica, como o senhor está trazendo para a noiva. Aproveite, irmãos, e absorvam. Preste atenção. Alguém prega assim: Deus nunca livrou o seu povo do sofrimento, correto? Sofrimento é uma coisa, a grande tribulação não é apenas um sofrimento, é juízo de Deus, irmãos. É o juízo de Deus para a humanidade, um conserto de Deus com Israel e também a retribuição com os ímpios. Agora observe, Deus trouxe juízo para Sodoma, sim ou não? Mas Jó foi livre antes do juízo. Deus trouxe juízo nas águas do dilúvio, mas o dilúvio só veio quando Noé entrou na arca. Entendeu, irmãos? Deus trouxe juízo para o Egito, mas nenhum dos israelitas sofreu naquele juízo das 10 pragas. Deus trará juízo para a terra, mas a noiva será arrebatada antes. E quem crê dá glória a Deus. Outro texto para você entender, Apocalipse 3:10, por favor, para você encher o seu coração de esperança. Apocalipse 3:10 diz assim:
como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo, para tentar os que habitam na terra. Olha aí, irmãos. O Senhor promete livrar da hora, não é na hora. Na hora, se a igreja passasse, da hora, porque ela será preservada desse momento. Por exemplo, Daniel não foi livrado da cova, ele foi livrado na cova. Os jovens, por exemplo, da fornalha, não foram livrados da fornalha, foram livrados na fornalha, entraram nela. A igreja não vai ser livrada mas ela não passará pela grande tribulação. Enquanto na terra, irmãos, haverá o que a gente vai estudar agora, a igreja estará no céu adorando, louvando, celebrando, engrandecendo a Deus. Então, outro texto para a gente entrar em Apocalipse 6. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 6 ao 8. Preste bem atenção, queridos e amados irmãos. Segundo aos Tessalonicenses 2, do 6 ao 8, meu pastor. Segundo Tessalonicenses 2, dos versículos 6 a 8. Diz assim: e agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muito bem. Perceba que tem algo resistindo à chegada do anticristo. Correto, meu pastor? Tem algo resistindo até que do meio seja tirado. Quem é que pode resistir, irmãos, ao diabo? Quem é que tem esse poder? É o Espírito Santo por meio da igreja. Enquanto o Espírito Santo estiver com a noiva, enquanto a noiva estiver aqui, a grande tribulação não virá. Mas na hora que essa noiva for arrebatada, aí o caos será instaurado na terra. Quantos assim creem? Agora veja aqui, irmãos, 1 aos Tessalonicenses 1,10, 1 aos Tessalonicenses 1,10, e diz assim, ó: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Diga comigo, Jesus nos livra da ira futura. Olhe também 1 aos Tessalonicenses 5,9, irmãos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não te destinou para a ira, igreja. O teu lugar é lá no céu. Agora vamos entrar no capítulo 6 e eu quero conferir com todos os santos aqui presentes. Preste bem atenção ao que diz esse texto bíblico. Apocalipse 6, do 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Este ser aqui, irmãos, não é Jesus, é o anticristo. Alguém confunde, porque a escatologia, que significa a doutrina das últimas coisas, não é fácil, mas é preciso compreender. O mestre Antônio Gilberto diz que Jesus não anda mal acompanhado, e na sequência a gente vai ver a morte, a peste, a guerra,
O meu Jesus não anda acompanhado com essas coisas, não. Muito pelo contrário, meus amados e queridos irmãos. Isso aí é o anticristo. Ele saiu vitorioso para vencer. Foi-lhe dado um poder limitado. Agora observe aí, Apocalipse 16, ou melhor, 13, dos versículos 16 ao 18, e veja o poder que ele terá, que será político, econômico, civil, religioso. Ele irá ter um poder total sobre a terra nesse período. Olha aí. Pode ler? Pode ler, meu pastor, por favor. E faz que todos, pequenos e grandes, Olha aí, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. olha aí, meus irmãos. Vocês estão vendo aí, amados e queridos irmãos? Observe bem que isso aí fala de uma transição comercial. É o poder que o anticristo terá. Ninguém compra nem vende se não se submeter ao seu sistema, ao seu regime. Não vai ter. Aí alguém brinca, né? Se eu não subir no arrebatamento, você já ouviu essas brincadeiras? Eu já ouvi, todos nós aqui. Se eu não subir no arrebatamento, eu vou ser mártir na grande tribulação. Irmãos, a coisa vai ser séria, irmãos. Não é brincadeira, não. Olha, não compra, não vende, não vai ter direito à energia elétrica, não vai ter direito a comprar um pão numa panificadora, se não se submeter ao sistema do anticristo, que, amados, diga-se de passagem, irá unir árabes israelenses, irá trazer uma moeda única sobre a terra, irá acabar com as desigualdades sociais. Ninguém não vai ter essa situação de um ganha mais e outro menos. Vai haver uma igualdade de condições. Por isso que ele vai ser confundido com o Messias. É aí que, quando ele quebrar o pacto com Israel, ele vai ser revelado, e eles vão entender que aquele ali não é o Messias, mas é um impostor, e que eles foram enganados. Então, igreja, vai ser terrível. Certo, amada? Já tem levado a igreja, com certeza. Aí é os juízos da grande tribulação. Agora observe, irmãos. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Preste atenção, irmãos. Essas cores, esses animais são simbólicos. Não pense que vai aparecer realmente um cavalo branco. São simbólicos. Por quê? Porque a cor branca é a falsa paz que o anticristo vai trazer. E aqui, porque a cor vermelha é a cor do sangue, o grande derramamento de sangue que haverá sobre a terra, irmãos. Uma verdadeira mortandade, uma verdadeira onda de violência haverá nesse período. Mas eu repito, a noiva não estará aqui, meu irmão. Não precisa ter medo, é só ser fiel, é só subir no toque da trombeta, aleluia, porque Jesus virá buscar a sua noiva, aleluia. Observe agora o 4, o versículo 4. E saiu outro, lemos o 4 agora, a partir dos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro, não danifiques o vinho. Preste atenção, irmãos.
Isso aqui é o símbolo da fome, a balança. Simboliza a fome que haverá sobre a terra. Aquela fome que há na África, ela vai barro. Pessoas irão morrer de fome. Aqui está dizendo que um dia de serviço só vai dar para uma pequena porção. É João explicando para as pessoas que haverá uma fome em escala mundial nesse período tenebroso, nesse período mais negro da história, amados e queridos irmãos. Então veja só, o anticristo dominando a terra, uma onda de violência, aí agora a fome assolando, mas o pior está por vir, irmãos. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Olha o 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Estão acompanhando aí, irmãos? E o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar. Qual é a quantidade de pessoas que vai morrer? A quarta parte da terra com a espada e com, olha só, irmãos, 4 juízos. Espada fala de violência, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Olha só, muitos vão morrer pela violência, homicídios. Quem não morrer pelo homicídio ainda corre o risco de morrer pela fome que haverá. Os que sobreviverem à fome ainda virão as pestilências. E aqui eu abro um parêntese, irmão. Se hoje, com a igreja na terra, a gente já está vendo aí varíola do macaco, Covid-19, e o ebola na África, agora o marugue que está surgindo lá, que é o primo do ebola, e tantas pestilências, dengue, zika e tantas coisas, irmãos. Imagine quando essa noiva for arrebatada aqui. E ainda virá as feras da terra, irmãos. Olha aí, ó. É peste, fome, violência, e as feras da terra, elas vão sair. Por que vão sair, pastor? Porque a vegetação é destruída. Porque, amados, então Deus, o mesmo Deus que deu ordem aos animais para entrar na arca de Noé, dará ordem para eles invadirem a terra, o habitat humano. E aí muitas pessoas verão leões, verão imagine os animais da floresta amazônica invadindo o Brasil afora. Tudo isso pelo juízo de Deus, por terem rejeitado a graça e o amor. Aqui Jesus não estará como advogado, mas como juiz, meu irmão. Bom será ser arrebatado. Diga para a noiva que está ao seu lado, para esse irmão, diga para ele: fica firme, meu irmão. Nós fizemos negócio para subir. Nós não temos compromisso com o anticristo, porque o Cristo da igreja arrebatará a sua noiva para o céu. Vai ser terrível, meus irmãos. Fome, peste, violência e feras da terra. Mas dando continuidade, e havendo aberto o quinto selo, estou no versículo 9. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha aí, irmãos, é o clamor dos mártires. Primeiro selo, a vinda do anticristo. Segundo selo, uma grande onda de violência. Terceiro selo, uma grande fome sobre a terra. Quarto selo, a mortandade da quarta parte da terra. Quinto selo, o clamor dos mártires que estão clamando. Igreja, nós somos a semente do sangue. Para nós estarmos aqui,
pessoas derramaram sangue. João Batista foi decapitado, Estevão foi apedrejado, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Milhares de crentes morreram nas arenas do Coliseu, outros foram queimados vivos em Roma, e outros estão morrendo lá na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, na Eritreia e nos países do Oriente Médio. Mas uma coisa eu digo para você, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O quinto selo é o clamor dos mártires, daqueles que não negaram a fé, daqueles que morreram por amor a Cristo. O sexto selo, irmãos, Apocalipse 6,12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o céu tornou-se negro. Olha aí, irmãos, terremoto, e haverá também um eclipse solar, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Os irmãos sabem que quando há um eclipse, é de pouca duração, não é assim, pastor Pinheiro e obreiro do Senhor? Esse aqui, meus irmãos, não vai ser uma coisa de minutos, vai ser algo que vai durar um bom tempo. O sol vai ficar negro e a lua cor de sangue, e haverá o grande terremoto também, amados e queridos irmãos. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si figos verdes, abalada por um forte vento. Por que, irmãos, isso vai acontecer? Porque a camada de ozônio vai ser quebrada, então não haverá nada para conter as chuvas de meteoros, as chuvas meteóricas que haverá sobre a terra. Está entendendo, amados e queridos irmãos? Por isso que serão os piores dias da história, porque esses cataclismas serão global. A gente viu o que houve no Haiti, aquela grande tsunami, mas aqui não vai ser numa região, aqui vai ser em escala mundial. Olha o que as pessoas vão dizer, irmãos, no versículo 16 e 17: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isso aqui é a ira do Cordeiro, irmãos. Não queira ver o Cordeiro irado, igreja amada. A ira do Cordeiro será terrível, será forte, será formidável. Vamos conferir Sofonias 1,14. Sofonias 1,14, para você ver como será tremendo. Localize, por favor, o texto de Sofonias 1, versículo 14. Quem encontrou? Quem achou pode ler. 1,14 diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Olha aí. Está perto e se apressa muito. A voz do dia do Senhor amargamente clamará ali o homem poderoso. Olha aí, irmão, está perto, a voz do Senhor clamará amargamente. É sério, não é, igreja? Joel 2,2, por favor, veja aí. Joel capítulo 2 e o versículo 2. Joel 2,2 diz assim: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Está vendo aí, irmãos?
dias de trevas, dias de angústia. Mas eu repito para você, meu irmão, isso não é para mim, nem para você, porque em 1 Coríntios 15:52, a Bíblia diz: no momento, não abrir e fechar de olhos, ante o som da última trombeta, a trombeta soará e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Aleluia! Diga comigo: Jesus me redimiu na alma, mas em breve o meu corpo será revestido de glória. É a redenção do corpo. Aleluia! Nós não vamos subir nesse corpo carnal, mortal e corruptível. Nós seremos glorificados. Quantos engrandecem a Deus por isso? Levante a sua mão e adore a Deus por um minuto. Eu sinto a glória de Deus. Jesus está dizendo para a sua noiva: vigia, noiva minha, desperta, desperta. Aleluia! Não dei a vida por você, para você passar pela grande tribulação. Ele morreu por nós para nos levar para a sua glória eterna. A Bíblia diz que nenhuma condenação há, meus irmãos, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! O céu nos espera, o céu está nos esperando, pastor Pinheiro. A nova Jerusalém será o nosso destino final, amados e queridos irmãos. Glória a Deus. A nova Jerusalém será a tua morada eterna. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Nós temos que estar preparados, irmãos. A dor será muito grande. Veja também Jeremias 30, versículo 7, por favor. Veja aí. Por favor, Jeremias 30 e o versículo 7. Quem achou pode ler. Jeremias. Diz assim: porém aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Olha aí, meus irmãos. É tempo de angústia para Jacó. Nós não somos Jacó, nós somos igreja. O judeu que aceitar Jesus lá, ele passa a ser igreja também. Porque Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele derrubou a parede que separava, confessou a Cristo, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. O sangue pode ser judeu, mas espiritualmente é igreja, porque confessou Jesus. Por que haverá um tempo de angústia para Jacó, pastor Pinheiro? Porque eles estão no muro das lamentações, com a face no muro e clamando pelo Messias. E aí, quando o anticristo aparecer, eles acharão que ele é o Messias. Mas quando ele for revelado, quer ver? Vamos ler Daniel 9, do 26 ao 28, para os irmãos entenderem. É preciso definir, irmãos, o que é para a igreja, o que é para Israel. É preciso definir isso. 9, 26 ao 28. Pronto, essa palavra aqui é alusiva a Israel, ao remanescente de Israel. Nós já estaremos na glória, mas vamos lá. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha aí. E o seu fim será como inundação. O príncipe, só um minutinho, meu filho, por favor. O príncipe aí é o anticristo, o príncipe que há de vir. O Messias já foi tirado. Esse príncipe, irmãos, é o anticristo. Pode prosseguir, servo de Deus. E até ao fim haverá guerra,
Olha aí. Então estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade das semanas fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha aí. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha aí. A semana, irmão, são 7 dias, mas aí uma semana simbólica, serão 7 anos. Na metade da semana ele quebra o concerto, ele é revelado, ele é chamado por Daniel, o príncipe que há de vir e o assolador. Está entendendo, amados? O assolador, o anticristo é chamado na Bíblia o homem do pecado, o filho da perdição, o assírio, o assolador e o príncipe que há de vir, além de anticristo. Mas este ser terrível, que terá uma oratória que não muito grande, que irá enganar muitas pessoas, amados e queridos irmãos, e a Bíblia diz que ele será lançado vivo no lago de fogo. O reinado dele, a força dele só irá durar por 7 anos. Enquanto isso, o nosso Deus, o nosso Jesus, reinará eternamente com a sua noiva amada. Então permaneça fiel, porque sobre nós está promessas muito gloriosas. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, é as coisas que Deus tem preparado para você, para nós, igreja do arrebatamento. Você está sofrendo agora, mas as aflições deste tempo presente não dão para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Imagine a igreja entrando no céu, meus irmãos. Porque tem pessoas que ficam assustadas, viu? Eu já dei estudo, pastor, deu uma irmã dizer: irmão, eu estava me tremendo toda, eu estava passando mal. Eu digo: mas irmã, a senhora não vai subir no arrebatamento não, benção? Ela disse: às vezes bate uma dúvida. Irmãos, vamos levar Jesus a sério, para que a gente não passe por esse momento, porque eu e você conhecemos a verdade. E as pessoas do mundo, infelizmente, não querem conhecer, não aceitam. Mas eu e você estamos avisados, em nome de Jesus. Pronto, nesse momento a gente vai fazer uma pausa, como o ungido de Deus nos orientou. E daqui a pouquinho nós continuaremos com os juízos das trombetas e das salvas da ira de Deus. Amém, glória a Deus. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Feche